Casamento é coisa boa, não é, meus irmãos? Amém. Quem sabe que quem instituiu o casamento foi Deus, diga glória a Deus. Foi o Senhor quem instituiu. O primeiro casamento não foi feito por pastor nem por padre, foi feito pelo próprio Deus. Então aí a gente vê a importância do casamento. Hoje tão banalizado, né? Diz assim a palavra, irmãos, ó. João 2, verso 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Graças a Deus, eu convido a igreja para sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, falar de casamento da época da Bíblia, eu digo casamento não como instituição, mas o casamento como uma festa, porque hoje as festas de casamento, elas duram apenas algumas horas. Então, geralmente funciona mais ou menos assim. Não é regra, mas geralmente é assim. Um sábado, em algum horário, geralmente fim de tarde, início de noite, marca o horário para fazer o casamento, a maioria deles na igreja, principalmente quem serve a Deus, dificilmente casar só no civil, ainda que muitos assim escolhem, e é uma escolha, não tem problema. Mas não é regra, mas a maioria. Marca um dia, uma hora na igreja, geralmente um sábado, também domingos pela manhã costumam. Vem na igreja os noivos, as testemunhas, e aí é feita a cerimônia. Terminando a cerimônia, os noivos saem, e aí tem um local de festa, ou casa dos noivos, dos pais, ou uma agremiação, algum restaurante, enfim. A pessoa sai da igreja, os noivos vão bater umas fotografias, geralmente, e os convidados vão para o local onde vai ter a janta, os comes e bebes. Os convidados ficam lá, os noivos tiram fotos, depois vão para o local onde vai ser feito a janta, né, geralmente. Aí o pessoal janta, depois da janta conversam, passam a gravata, passam o sapato da noiva, arrecadam um trocadinho, depois come um bolo, aí o pessoal vai embora, os noivos, quem pode vai para a lua de mel, quem não pode vai para casa mesmo, e está feito o casamento, né? Já no período bíblico, irmãos, era bem diferente. Então, o casamento do judeu, ele não era um casamento de algumas horas, era casamento de alguns dias. Tá? Então, eram vários dias de festa. Então, dá para a gente ter uma ideia, irmão, de quanta comida e bebida que ia ser consumida durante essas festas. Então, o noivo tinha que estar bem preparado, o pai também, o pessoal que era o responsável pela festa, tinha que estar bem preparado, porque senão passava vergonha. Antes que terminasse a festa, já não tinha mais nem o que comer e nem o que beber. Então, foi o que aconteceu aqui. A festa estava boa e acontecendo, as pessoas vindo, participando e
ia tudo muito bem, até que, de repente, aconteceu algo que não poderia ter acontecido. Acabou o vinho. É igual se hoje nós estivéssemos numa festa, irmão, de casamento, e não tivesse, por exemplo, refrigerante. Quem compreende? Todo mundo ia ficar dizendo, meu Deus, nem uma água mineral, nem uma aguinha com gás, nada. Pois é, acabou o vinho, não tinha o que comer, o que beber, tinha comida, mas não tinha o que beber. Maria, mãe de Jesus, estava ali. E Jesus também havia sido convidado. E eu quero dizer para os irmãos aqui uma coisa que vocês sabem bem. Se Jesus não é convidado, se Jesus não é bem-vindo em um determinado lugar, em uma determinada vida, ele não fica. Isso é um fato que nós temos que entender aqui nessa tarde, se ainda não entendemos. Jesus só fica se for convidado e se for muito bem-vindo na nossa vida e na nossa casa. Porque se Jesus não for bem-vindo e não seja convidado para estar ali, sabe o que ele faz, irmãos? Ele vai embora. E sabe o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5? Jesus disse assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Olha o que Jesus disse. Na parábola lá da videira, quando ele diz, eu sou a videira, meu pai é o lavrador e vocês são os ramos. Toda a vara que está em mim dá fruto, e toda a vara que dá fruto, meu pai limpa, para que dê mais fruto. E aí Jesus diz, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, o que tem de pessoas tentando viver sem Jesus, a gente vê o sofrimento da humanidade. Meu Deus, guerras, fomes, destruição, incompreensão, inveja, crimes hediondos, tanta maldade no coração das pessoas, tanta vingança. Todo dia a gente tem notícia de uma tragédia ou um crime, alguma coisa bárbara, alguma coisa que nos assusta, que nos apavora. E o que é isso, irmãos? É a falta de Jesus na vida das pessoas. Se Jesus não estiver na vida de uma pessoa, dificilmente essa pessoa fará coisas boas, né? Então, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Irmãos, os nossos filhos precisam de Jesus. Não basta você pensar assim, ó, eu tenho Jesus, então tá bom. Não, você tem Jesus, amém. Mas os teus filhos também precisam ter Jesus. Ter Jesus, irmãos, é uma experiência que ela não é transferida. Tipo, eu não posso chegar para uma filha minha e dizer, filha, receba Jesus. Abre a mão aí que eu vou te dar uma quantidade de Jesus para você. Não dá para transferir Jesus para as pessoas. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ensinar e precisamos dar exemplo. Jesus, ele vai estar na nossa família quando a nossa família aprender as coisas de Deus e quando nós também dar exemplos para eles. Aí sim, eles também vão ter Jesus. E aí o que vai ser da família? Família abençoada, irmãos. Essa família, pastor, ela não vai ter mais luta? Não, ela vai ter luta. Da mesma forma como o mundo tem lutas, a família cristã também tem lutas. Da mesma maneira como o ateu, que nem em Deus acredita, tem lutas, a família cristã fiel também tem lutas. Mas a diferença qual é? A diferença, meus irmãos, eu vou mostrar aqui para vocês, até usando um exemplo bem prático. Lembra daquele barquinho que Jesus estava, que houve uma tempestade? Então, imagine aquela tempestade sem Jesus. Porque o mar está ali para todo mundo navegar, igual a vida. A vida está aí para todo mundo viver. Todo mundo nasce, cresce, estuda, trabalha, todo mundo constrói, compra, paga, enfim. A vida é para todos, né? Mas assim como a navegação era para todos, se Jesus não estivesse naquele barco, provável que aquele barco teria afundado. Então, todas as pessoas que estavam dentro do mar naquela hora passaram pela tempestade.
Mas o barco que tinha a presença de Jesus, ouviu da boca de Jesus o seguinte: acalma-te vento e aquieta-te mar. E após Jesus dizer aquieta-te vento e acalma-te mar, a Bíblia diz que o mar aquietou-se e houve bonança. E todo mundo se alegrou dentro daquele barco. Então essa é a diferença de quem tem Jesus na sua vida. O mar é a vida, o mar é esse mundo grande que está aí fora. As tempestades vêm para açoitar a nossa vida. Mas quando a gente tem Jesus, a gente sabe que passa pela tempestade porque Ele está na nossa vida. Amém? Então, esse casal aqui, irmãos, eles fizeram a festa e eu fico imaginando eles fazendo a lista de convidados. Todo mundo que casa faz lista, né? Eu casei em 86. Eu me lembro, a gente lembrando dos parentes e colocando, para fazer o cálculo, né? Vamos comprar quanto? Eu casei e fiz em casa. Né? Era pobre, não tinha como pagar restaurante, vamos fazer em casa aqui. Então comprei tudo, fiz uma festa em casa. Aí peguei uma folha, caneta, e aí a gente começa. O tio fulano de tal, a tia fulana, o tio Beltrano, o primo não sei lá das quantas, o colega de trabalho assim, o vizinho lá de não sei aonde, o colega de infância de tal lugar. E a gente vai colocando os nomes de quem a gente gostaria que estivesse na festa, e aí lá no final você começa a contar. 1, 2, aí vai aquele monte de gente, aí você diz, bom, para isso eu vou precisar de tanto de carne, de tanto de refrigerante, aí você faz a conta em cima das pessoas que vão vir. E eu fico imaginando esse casal fazendo a lista de convidados. Vamos convidar o tio falando, tá, vamos convidar. Vamos convidar o vizinho lá que a gente morava naquele bar, vamos convidar. Escuta, vamos convidar a irmã Maria, mãe de Jesus. Não tem aquelas pessoas que convidam o pai e não convidam o filho, que é uma coisa normal, quem entende? Tá vendo? A grana está curta e a gente diz assim, vamos convidar os pais, os filhos não. Eu já fui em muitas festas, eu com a minha mulher e a minha família não. Por quê? Porque a família que estava fazendo a festa não tinha condição de levar todo mundo. Então eu fico imaginando, irmãos, quando chegou na vez da irmã Maria, a irmã Maria, esposa do irmão José, vamos convidar? Vamos. Rapaz, mas ela tem os filhos, né? Tem Jesus e tal, vamos convidar Jesus? Ou só vamos chamar a mãe? Vamos convidar? Não, vamos convidar Jesus também. Vamos trazer a mãe, mas vamos trazer o filho. Amém, meus irmãos? E aí convidaram Maria e convidaram Jesus. E Jesus tinha uns amigos chamados discípulos. E alguém disse, mas Jesus tem um time lá de apóstolos que aonde ele vai, o pessoal vai atrás. Vamos convidar os discípulos também? Convida, traz Pedro, traz Tiago, traz João, traz Judas, traz Tomé, traz todo mundo. Mas vai dar para todo mundo? Vai dar. Aí convidaram Jesus, os discípulos, convidaram a mãe de Jesus, muita gente na festa. A festa estava bonita, meus irmãos. Até a hora que acabou o vinho. E a Maria, ela notou isso, opa, acabou o vinho. Ela correu, ela falar com Jesus. Filho, o vinho acabou. Jesus disse, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus falou isso para Maria. Aí Maria disse assim, eu não li, mas no versículo 5, aliás, eu li o versículo 5, sim, Jesus disse assim, Maria disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Veja que Maria disse, façam o que ele manda. Dá uma olhadinha em João 2, versículo 5. Essa passagem aqui é muito esclarecedora, irmãos, presta atenção. Olha só, João 2, versículo de número 5. E sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser, faça tudo o que ele mandar. Quem é que tem isso na Bíblia? Ali Maria saiu de cena e disse, a partir de agora, o negócio é com meu filho aqui, o que ele mandar vocês façam. Amém, meus irmãos? E eu não sei se todo mundo sabe, mas quando Jesus estava ensinando a orar, irmãos, Jesus ensinou a orar e não a rezar. Porque a reza pode ser uma coisa decorada. A reza, ela pode ser uma coisa aprendida. Ela pode ser uma coisa copiada, escrita, decorada e pronunciada. Enfim, reza. Mas Jesus não ensinou a rezar. Tanto que na Bíblia não está escrito reza. Na Bíblia está escrito oração. Jesus, ele não ensinou ninguém a rezar. Jesus ensinou a orar.
E quando Jesus ensinava ali os discípulos sobre oração, ele disse assim, meus irmãos, ó, quando vocês orar, Jesus quem falou, e se a gente pudesse falar com Maria, ela ia dizer isso para nós. É uma pena que a gente não possa falar com Maria, mas se a gente pudesse falar com Maria, ela ia dizer assim, ó, orem como o meu filho ensinou. Ou você acha que Maria ia dizer, não, vocês têm que fazer como eu mando. Ou você tem certeza que Maria ia dizer, façam como ele ensinou. Quem tem certeza que Maria diria, façam como ele ensinou? Então, como é que Jesus ensinou a orar? Jesus disse, ó, quando orardes, orai ao Pai em meu nome. Ó, ensino de Jesus. Quando vocês orar, vocês devem orar ao Pai em meu nome. Então, a oração bíblica não é a oração feita em nome de Maria, com todo respeito às pessoas que assim aprenderam. A oração feita, a oração bíblica, não é a oração feita em nome de Paulo, de Pedro, de Antônio, de Iemanjá e de não sei mais quem. A oração bíblica é aquela que o homem e a mulher faz ao Senhor em nome do seu Filho Jesus Cristo. Houve um tempo em minha vida, até 22 anos de idade, claro que não conto o período de infância, que a gente não sabe assimilar as coisas, mas a adolescência, a juventude, isso conta. Houve um tempo em minha vida que eu rezava, eu não orava, eu rezava. E quando eu rezava em nome de Maria Aparecida. Quantas rezas eu fazia. Inclusive, com 22 anos de idade, estando eu doente, e eu tive irmãos com o pé dentro da sepultura, e só não desci a sepultura, porque Deus teve misericórdia. Mas quantas vezes eu, com meus 22 anos de idade, doente, desenganado, oprimido pelo diabo, eu me ajoelhava diante de uma imagem, e eu orava ao Pai em nome de Nossa Senhora Aparecida. Com todo respeito a quem crê, eu não estou aqui para desrespeitar, para querer entristecer, dizer, eu sei mais, eu sou melhor do que ninguém. Não, meus irmãos, respeito. Quem quiser continuar fazendo, que faça. Mas quem quiser obedecer a Bíblia, peça ao Pai no nome de Jesus. Quem quiser obedecer a Bíblia, esqueça todos os nomes que você aprendeu até hoje. Esqueça. Independente de quem você seja e do que foi ensinado para você. Quem quiser ser obediente à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, esqueça os nomes que foram ensinados a você para você rezar ou para você orar. E aprenda com Jesus aqui hoje que a oração bíblica é a oração feita ao Pai em nome do Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Quem sabe que é assim, diga glória a Deus. Então, eu também... ali, ó, doente, oprimido, ajoelhado. E, ó, minha Nossa Senhora. É engraçado, irmãos, porque a Bíblia diz, feliz a nação. Como é que é o versículo? Feliz a nação cujo Deus é o... Não é Senhora não, meus irmãos. Olha como ensinaram errado para a gente, irmãos. Meu Deus, como ensinaram errado para a gente. Sabe? Nós aprendemos errado. É difícil desconstruir isso na cabeça de uma pessoa que já tem uma certa idade. O meu avô morreu com 86 anos, meu avô. Antes de morrer, alguns meses, ele aceitou Jesus. E aceitou Jesus graças ao meu irmão. O meu irmão é insistente, o meu irmão é muito perseverante. E o meu irmão sempre que tinha uma brecha, olha avô, e tal, daquele que gruda mesmo e não larga. Então o meu avô foi ao céu graças ao meu irmão que insistiu e conseguiu mostrar ao meu avô a verdade. Mas um homem devoto de Aparecida, um homem devoto de Santa Catarina. Eu, quando fiquei na minha adolescência, meu avô disse, vem cá, meu neto, vou lhe dar uma reza. Escreveu uma reza, oração a Santa Catarina. E disse, carrega isso contigo.
Aonde você for, que você sempre tenha isso no bolso. Isso te livra de facada, isso te livra de tiro, isso te livra de feitiço, isso te livra daquilo. Eu aprendi isso com meu avô. Então eu, na minha juventude, eu andava com uma oração de a Santa Catarina no meu bolso, crendo que aquilo me guardaria e me protegeria. Aprendi isso com meu avô. Quando meu avô me ensinou isso, ele me ensinou porque me amava. Porque acreditou que aquele ensinamento dele ia me fazer bem. Um homem que nunca leu a Bíblia, um homem analfabeto, como meu avô era, aprendeu aquilo que foi ensinado a ele, e ele viveu aquilo que ele aprendeu a vida toda dele. Aí quando ele chega na velhice, alguém vai e diz: olha, vovô, esse negócio de Nossa Senhora daqui, Nossa Senhora dali não é correto. Isso aí não agrada a Deus, isso aí não está na Bíblia. Você vai falar isso para um homem de 80 anos? Um homem que batizou seus filhos, um homem que crismou os seus filhos, um homem que passou a vida carregando imagens, cruz pendurada no pescoço, um homem que passou a vida acendendo velas. Agora com 80 anos alguém vai dizer que tudo aquilo que ele fez a vida toda está errado? Difícil quem aceita. Por isso que as pesquisas dizem que o maior número de conversão acontece na juventude. Pessoas de 20, 21, 22 anos são as pessoas mais propensas a se converter. Por quê? Porque o jovem tem a mente mais aberta para tudo. Você pode ver, ó, os partidos políticos. Tem a juventude do PT, tem a juventude do PL, tem a juventude do MDB. Por quê? Os jovens são mais fáceis porque têm a mente mais aberta. Agora, se algo errado foi ensinado ao jovem, é errado que ele aprende. Por quê? Porque ele é aberto a tudo que vem a ele. Então é por isso que a igreja tem que aproveitar. É por isso que está escrito na palavra: ensina o menino no caminho que deve andar. Quanto antes a gente chegar na pessoa para falar a verdade, mais possibilidade de nós tirar a pessoa do erro e trazê-la para Cristo. Quanto mais os anos vão passando, mais difícil será a conversão daquela pessoa. Então, oração, segundo a Bíblia, a gente tem que orar ao Pai. Em nome de quem? De Jesus. Outra coisa, sem querer ofender, irmãos, eu sei que agora nós estamos ao vivo e nós temos uma audiência grande pelo rádio. Não é uma audiência pequena, temos uma audiência grande pelo rádio. Mas veja bem, por que fazer o sinal da cruz? Eu gostaria que você me desse um motivo pelo qual alguém faz o sinal da cruz. Por que eu devo fazer o sinal da cruz? Quem entende que a cruz foi um instrumento de morte? Irmãos, se Jesus viesse ao mundo hoje para morrer como cordeiro, ele não seria crucificado. Ele seria provavelmente colocado em uma cadeira elétrica. Concorda comigo? Ou então, dependendo do país, ele seria fuzilado. Tá? Ou então seria decapitado. Ou então seria dado uma injeção letal, como os americanos fazem, aplicam uma injeção na veia e a pessoa morre com aquela injeção. Então, na época, uma das formas de matar, de pena de morte, era a crucificação. Por isso Jesus foi crucificado. Então, a cruz, ela representa apenas um meio de morte, nada mais do que isso. A cruz não salva, a cruz não santifica, a cruz, o instrumento em si. A cruz, o instrumento em si, é um instrumento de morte e de maldição. Jesus se fez maldição por nós. Então eu gostaria de conseguir entender, porque até hoje eu não consegui entender o porquê devo fazer o sinal da cruz. Então, se Jesus tivesse sido morto em uma cadeira elétrica, eu penduraria uma cadeira elétrica numa corrente, né, uma miniatura, e sairia por aí. Se Jesus tivesse sido fuzilado, eu pegaria um cartucho 7,62, ou sei lá de que calibre, e penduraria numa corrente, ou beijaria aquela munição. É isso? Irmãos, a cruz representa apenas o instrumento de maldição, o instrumento de morte, a qual Jesus foi submetido. Ele morreu no meu e no teu lugar. Ele morreu para que através da sua morte nós recebamos a vida eterna pelo seu sacrifício, pelo seu sangue inocente derramado na cruz. Não sei se eu
estou, de repente, impactando a tua vida, lhe dizendo, não faça o sinal da cruz. Aliás, quem fez o sinal da cruz, escute, quem fez o sinal da cruz foi a multidão. Pilatos pegou Jesus e pegou Barrabás. E Pilatos disse assim, está na Bíblia, este aqui é Barrabás. É homem de sedições, é homem de motins, é assassino. Este aqui é Jesus. Não vejo nada de mal na vida dele. Vocês querem que eu solte Barrabás? Ou vocês querem que eu solte a Jesus? Quem vocês querem que eu solte? A multidão disse, nós queremos quem? Quem lembra? Queremos Barrabás. Até aí tudo bem, o mundo escolhe o que é dele. Nada de espanto, escolher o Barrabás. O mundo sempre vai escolher Barrabás. O mundo sempre vai escolher o que é seu. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás. Normal até aí. É do mundo, o mundo escolhe. Mas o anormal vem aqui. E Jesus, o que eu faço com ele? Aí as pessoas começaram a gritar, crucifique ele. E foi um coro, pessoas gritando, crucifique. Os mais exaltados diziam, cruz nele, crucifique ele, mate ele na cruz. Quem fez o sinal da cruz foram os que pediram a morte de Cristo. Por isso eu, quando vou orar, eu não faço o sinal da cruz. Quando eu vou orar, eu dobro os meus joelhos naquele que não está mais na cruz. Eu dobro o meu joelho perante aquele que passou pela cruz, passou pelo sepulcro, mas que hoje está sentado à direita de Deus. Aleluia! Oricalabachanda, candarabachai, levante a mão, adore o Senhor aqui nesta tarde. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Quantos querem levar Jesus para a sua casa nessa tarde? Diga aleluia. Quantos querem convidar Jesus para fazer parte de suas vidas? Digam amém, Jesus. Convide Jesus. É uma pena que as pessoas deixam para convidar Jesus depois que a casa cai, depois que o problema toma uma dimensão que não tem mais solução, depois que já chorou todas as lágrimas que tinha para chorar, das pessoas dizem, eu preciso de Jesus. Por que não convidar Jesus para as horas boas? Esse casal aqui, irmão, ninguém estava precisando de nada. Eles estavam alegres. Vamos casar? Vamos casar. Vamos convidar Jesus? Bora, demorou. Vamos trazer Jesus para a nossa festa. Parece que só precisa de Jesus quem está lá na UTI, né? E a gente vai levar Jesus para as pessoas na UTI. A gente vai levar Jesus lá para as pessoas do isolamento, lá para as pessoas que estão em estado de coma. Levar Jesus para quem está preso. Nós levamos Jesus para todos os tipos de pessoas e para todos os lugares. Mas como eu fico alegre quando alguém faz um aniversário e diz assim, pastor, queria que o senhor fosse lá dar uma palavra no meu aniversário. Vai ter bolo, vai ter churrasco. Eu não me alegro pelo bolo e nem pelo churrasco, ainda que seja uma coisa boa, mas eu me alegro de saber que quem tem na mesa fartura, ainda lembra de convidar Jesus para aquela hora. Glória a Deus. Como eu me alegro de ver um jovem casal que vai assumir o compromisso do matrimônio, dizer, pastor, eu vou me casar e gostaria que o pastor desse uma palavra e orasse por nós. E eu fico alegre porque eu vejo que a pessoa que está começando a vida agora, e que está tudo certo, que o clima é um clima alegre, mas ele quer que Jesus faça parte daquela alegria. Porque a maioria das pessoas só convidam Jesus quando o clima é triste, quando o clima é sombrio, quando o clima é de morte, quando ninguém mais aguenta ninguém, quando ninguém mais suporta ninguém. Chama Jesus! Chame Jesus agora! Quando tudo vai bem na tua vida, Jesus quer ser chamado para as horas alegres da nossa vida. Quem consegue entender, diga glória a Deus. Jesus foi convidado. Maria estava lá também, acabou o vinho. Maria informou Jesus que o vinho tinha acabado. Jesus chamou
os serventes, disse, olha, enche as talhas até em cima. A Bíblia diz aqui, irmãos, que eram 6 talhas, em média 500 litros de água nas 6 talhas. Jesus mandou encher as talhas de água até em cima, e era água. Água que a gente conhece, sem cheiro, sem cor, sem gosto. Porque a água boa não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. Sim ou não, meus irmãos? Essa é a água boa. E a água que estava ali era assim, não tinha cheiro, não tinha cor e não tinha gosto. Água. E lá na sala do banquete, todo mundo comendo e dando uma olhadinha lá para a porta, para ver se pintava lá algum garçom, trazendo um negocinho para beber. Eu mesmo, eu sou uma pessoa, se eu como uma coisa muito seca, me dá soluço. Incrível, irmãos. Eu tenho que, não sei se é um vício desde novo, de comer e beber. Se eu vou comer um negócio que é meio seco, eu já vou engolindo, já vou soluçando. E devia ter muita gente ali já dando uns soluços, né? E que demora, será que acabou o negócio e tal? E dava uma mastigada olhando para a porta, e de repente Jesus diz, olha, tira da água e leva para servir. Os serventes foram lá, tiraram da água e colocaram num recipiente adequado para trazer para servir. Era água. Mas quando saíram da área de serviço e chegaram na sala do banquete, a água havia se transformado em vinho, irmãos. Meu Deus. Irmão, eu não consigo explicar, tem que ser uma pessoa muito técnica para explicar. Eu li uma explicação de um técnico e eu, só de ler a explicação dele, eu já não entendi, não sei nem falar. Imagina se eu tiver que explicar. Mas diz que para transformar a água em vinho, há uma explosão tão forte ali, semelhante a uma explosão atômica. Porque o técnico explica o átomo aqui, o átomo de lá, e se funde e tal. Diz que é uma explosão enorme para ver essa transformação da água em vinho. É comparado a uma explosão atômica. Mas sem quebrar nada, sem explodir nada, sem escandalizar, sem barulho. Era água, tira das talhas, coloca no recipiente, traz para a sala de banquete e já não é mais água, é vinho. E quando o mestre-sala, que é o organizador da festa, ele pega e prova o vinho, ele diz, eu não acredito, vinho bom igual a esse. Aí ele vai no noivo e diz, escuta, o que você fez, homem? Todo mundo primeiro coloca o vinho bom. Depois que todo mundo comeu e bebeu bastante, aí traz o vinho de qualidade inferior. Mas tu fez diferente, você guardou o bom vinho até agora. Irmãos, o que Jesus faz é melhor do que os homens fazem. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Você que está com a tua vida assim, achando que tudo de bom já passou. Você que está com a sua vida pensando que daqui para frente é dor, é lágrima, é tristeza, eu quero dizer que o último vinho vai ser melhor do que o primeiro. Eu quero dizer que Deus tem coisas novas e maravilhosas para fazer na nossa vida, igreja do Senhor. Quem consegue crer assim, levante a sua mão e diga glória a Deus. Não importa quantos anos você já viveu, não importa o tamanho da dor e da tristeza pela qual você vem passando, não importa a angústia que está em teu coração nesta tarde, mas o Senhor quer fazer algo maravilhoso na nossa vida, meus irmãos. Ele tem um vinho melhor para nós, amém, meus irmãos? Vamos convidá-lo para a nossa casa nessa tarde. Pastor, mas não tem bolo, não tem churrasco. Mas Jesus não está interessado naquilo que a tua mesa tem. Jesus está interessado no teu coração, na tua alma. Aleluia! Ou você acha que Jesus estava naquela festa ali por causa da comida? Jesus estava ali por causa das pessoas. Jesus ama as pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, meus irmãos. Quantos acreditam no amor de Deus? Diga glória a Deus. Então canta comigo.
estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra os discípulos de Jesus no cenáculo orando estavam, outros já profetizavam, os fariseus diziam, estão embriagados, neste dia o Espírito Santo nos foi dado. Estão ouvindo esse eco e esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra e é por isto, meus irmãos, buscai o poder de Deus. Não olhes para o mundo, nem escute os fariseus. Dai glória e aleluia, Jesus já vem aí. Esse povo barulhento vai subir. Estão ouvindo esse eco e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu. Amém, Jesus. Eu convido a igreja para nós estarmos de pé, meus irmãos. Vamos fazer a parte das ofertas. Se você puder ajudar, nos ajude, irmãos. Nos ajude. As coisas não estão fáceis, né? A gente vê a inflação, principalmente nos alimentos, né? Nós tínhamos aí batatinha R$13 o quilo. R$13. Então, eu às vezes pegava marmita aqui num lugar, eu fui lá pegar a marmita, sempre pegava maionese. A mulher disse, olha, agora a gente não está dando mais maionese na marmita. Por quê? A batatinha está muito cara. Se quiser, tem que pagar separado. E chegamos a isso, né? Então, a batatinha, agora parece que está dando uma baixadinha, mas chegou a R$13 o quilo. Então, a coisa não está muito fácil, é tudo difícil. O salário mínimo é sempre o salário mínimo mesmo, não passa disso, muito difícil. Quando a igreja está bem, a obra de Deus ela vai bem. Quando a igreja está com as pernas fracas, a obra de Deus também fica com as pernas fracas. Então a gente observa, às vezes a gente faz um culto e vai contar as ofertas, quase que não entra quase nada de oferta. O que entra é um dízimo, alguma coisa assim, porque oferta mesmo é muito pouca o que entra hoje em dia. As pessoas realmente quase que não sobra, né? Transporte caro, tudo caro, meio complicado. É uma questão assim de economia arrochada que o mundo está vivendo, na verdade, né? O mundo, a gente vê os vizinhos, países vizinhos também, situação difícil. Então, se você puder ajudar, Deus tem te dado graça para você dar uma oferta. Pegue na sua mão a sua oferta em nome de Jesus. Quem tem a sua oferta, pegue na sua mão em nome de Jesus. Pastor, eu estou com o meu dízimo, quero apresentar. Então, vem para frente. Tem alguém que vai apresentar o dízimo nessa tarde? Ter uma Cleusa, mais alguma pessoa? Oremos pela Cleusa que está apresentando o dízimo e oramos por todos os que estão ofertando. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, abençoa a tua filha que está devolvendo o dízimo nessa tarde na tua casa. Que o Senhor venha abençoar, prosperar a vida da tua filha, meu Pai, em tudo que ela fizer, meu Deus, que ela venha a ser abençoada, que ela venha a ser próspera, Pai, em tudo que ela fizer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha a repreender toda enfermidade, toda doença, todo mal que está no corpo dessa serva, dos demais irmãos que estão aqui. Que o Senhor venha guardar, abençoar, prosperar, curar, libertar. Abençoa o desempregado, abre uma porta de trabalho para esse irmão, para essa irmã, meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Todos digam amém, Jesus. Senta um pouquinho, os irmãos vão passar com a salva. Irmãos, eu vou falar aqui o Pix da igreja. Eu vou passar o Pix da igreja para quem quiser ajudar.
47 98426 7762. Tá bom? De repente você quer dar uma oferta. Deus abençoe os irmãos. Quantos creem que Deus abençoa? Diga glória a Deus. Que maravilha. Vamos louvar o Senhor com mais um corinho. Aliás, vamos passar um envelopezinho aqui. Eu quase nunca passo. Mas vou entregar para os irmãos aqui um envelopezinho. Envelopezinho da oferta. Como é que diz aquele corinho? Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. Amém? Então, você que ama as coisas de Deus, leva um envelopezinho desse. Na próxima oportunidade que você puder, você traz uma oferta, ajuda no programa. A tua oferta vai ajudar nós a pagar o programa, vai ajudar nós a pagar a prestação do terreno ali que a gente está pagando, uma prestação de 5 mil por mês. A tua oferta nos ajuda a pagar a conta de luz e água da igreja, nos ajuda a pagar as igrejinhas alugadas que a gente tem. Nós temos algumas igrejas alugadas, umas se mantêm, outras não se mantêm. E é assim, a gente vai fazendo, né? Então, Deus abençoe. Quem mais gostaria de levar um envelope desse para trazer uma oferta, dá um sinal com a mão. Vamos fazer uma oração. Eu vou convidar o presbítero Mário para fazer uma oração conosco aqui. Glória a Deus. Quem crê que o Espírito Santo de Deus revela, diga amém, Jesus. Orações por Adélio Tavares e Nilza Tavares, que estão enfermos. Ana Maura, Edenir, Alírio, Lene, Ricardo e Camila. Ademar está enfermo e Carolina, libertação. Então vamos orar com o presbítero Mário, intercedendo por essas pessoas.